Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Falando em Fraudes. Hoje chegamos no nosso nono episódio, um tema muito legal hoje, primeiro de 2023, mais um ano, esse ano vai ter muita informação para todo mundo sobre como fugir de golpes, fraudes, esse problema que abate a grande maioria das empresas e dos brasileiros no seu dia a dia. Hoje a gente vai focar um pouco mais em empresa, tem um tema muito legal para vocês, troca de conhecimento sobre ciberameaças entre empresas pode evitar incidentes cibernéticos. Como que é isso? Como as empresas podem trocar ideias entre elas, entre os seus funcionários, para potencializar a segurança no seu dia a dia? Bom, como sempre, a gente lembra que nosso programa é uma realização do Grupo Moraes e tem apoio também da YTech e do Grupo Alliance e da Avante também. Então, a gente está sempre aqui trazendo informações pertinentes para vocês. Apresentar meu parceiro, o grande idealizador desse projeto, Afonso Moraes. Tudo bem, Afonso? Tudo bem, bom ano novo para a gente. Vamos começar com um tema que é de grande relevância, né? A gente teve, pelo menos, de conhecimento no final do ano, 2 fraudes grandes empresas, né? Então, a gente está trazendo 2 empresas aqui que são top do mercado. Digamos, uma das melhores, como a EcoTrust e a Stonehouse, e o seu Vinícius de Urbano, que é um papa aí da cibernético, né? E o Stone, né? Vanderlei Abreu, já conhecido nosso. Já conhecido nosso, que foi no último programa do ano. Ele está com um livro, o Stone, a história do Stone, o brasileiro que hackeou a NASA, que já está aí nas livrarias. Eu já li o livro inteiro. E depois ele vai apresentar mais um pouco, falar mais um pouco dele, o De Urbano também, e está com um projeto aí, que depois ele vai contar para nós, que já está em gravação, de um filme, uma série, né, que a gente está interessado em saber da história dele, que é uma história longa, né. Mas vamos conhecer, então, nossos participantes aqui por eles mesmos, né? Eles contarem um pouco a história. Que eu acho mais legal que tem é conhecer as histórias. Então, isso aqui é um bate-papo, de informações, e a gente é só um figurante aqui. O importante é nossos convidados, o conteúdo é deles, a gente é só um convidado espectador. Vanderlei, vou pedir licença para começar com o Vinícius, que você já conhece, tem uma história ótima, mas vai se apresentar também. Vinícius, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. O tema tem muito a ver com o que vocês falam, né? O que vocês estão fazendo aqui agora, que é a troca de informações entre pessoas e profissionais. Mas me apresentando, eu sou Vinícius Urbano, trabalho com segurança e tecnologia há 20 anos, sou CEO da EcoTrust, que é uma plataforma SaaS de inteligência em risco cibernético, e a nossa história ela começa como uma empresa a minha história na Eco, né, começa como uma empresa de serviço, que tinha lá serviços de continuidade de negócio, e que certa vez, em 2014, sofreu um ataque cibernético. Então, a gente foi a vítima, e o fato da gente ter sido uma vítima de um ataque que hoje é um dos grandes problemas, que é o ransomware, né, o sequestro de dados, nos deu um insight sobre o problema que existia e que estava crescendo, que era a falta de visibilidade do risco que as empresas tinham na época e continuam tendo em grande parte, e a gente decidiu começar a desenvolver uma plataforma que é a EcoTrust, né, que está aí desde 2019 no mercado. E eu já pergunto para você, interrompendo você, na época, inclusive, e até hoje, a falta de mão de obra especializada. O que eu tenho notado, o que eu tenho visto, né, no The Media Club que eu faço parte, nas conversas que eu tenho com o Vanderlei e com outros cybersegurança, que só querem contratar meia dúzia de pessoas que têm um nome no mercado, quer contratar você, o Vanderlei, não dá, existe um segmento muito grande no mercado, precisa de outras pessoas, as faculdades têm formado gente em TI, mas não dão oportunidade, e aí fica aquele ciclo vicioso, né? Vamos deixar então o Vanderlei se apresentar primeiro, depois a gente já vai nessa pergunta, então, essa falta de profissionais no mercado. Vanderlei, por favor, se apresenta. Olá, meu nome é Vanderlei Abreu Júnior, também conhecido como Storm. Eu sou especialista em segurança da informação, sou engenheiro mecatrônico e pós-graduado em criptografia e segurança pelo MIT. Tenho algumas passagens interessantes nesse negócio aqui. Inclusive, minha vida vai virar um filme. Exato. Para quem quiser saber um pouquinho... A Operação Catedral, que foi contra a maior operação... O maior já teve maior agora. Foi a primeira operação contra a pedofilia na internet. No mundo inteiro. Então, nós fizemos essa operação junto com as polícias de todo mundo.
E foi bastante exitosa, né? O pessoal começou a olhar a internet de forma diferente naquele tempo. Então, isso foi há mais de 20 anos atrás. Eu estou nessa área desde que eu me entendo por gente. De um lado ou de outro. Maravilha. Às vezes de um lado, às vezes do outro. Isso é muito importante. E lembrar que, então, já que ele falou um pouco dessa história, a gente já tem um vídeo no canal contando a história, um pouco dessa história. Então, entra no canal, vê os outros vídeos que a gente tem, aproveita já, dá seu like, se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos, os vídeos que já fizemos também, que são muito bons. E compartilha o que você acha pertinente, que os conteúdos são muito importantes para o nosso desenvolvimento do canal. Então, voltar nessa pergunta que o doutor fez. Quer repetir a pergunta, doutor, sobre os profissionais? Essa mão de obra que existe, que as empresas não estão precisando porque cada mês está mais aumentando o número de ameaças, que as empresas estão precisando de mão de obra especializada para montar uma equipe interna, e mesmo as empresas que podem terceirizadas, elas não estão tendo mão de obra para poder colocar, porque não há oportunidade. Mesmo que você, que é uma empresa, contrate uma empresa terceirizada, ela vai querer que o responsável seja da empresa, seja o que cuida, e muitas vezes não deixa ficar uma oportunidade com um funcionário mais novo, um colaborador mais novo, então está tendo essa dificuldade. Os bancos estão reclamando, todo mundo está reclamando, mas falta de oportunidade. Então, eu acho que vocês têm que divulgar isso, né? Tem que divulgar o trabalho de vocês, se são terceirizados, divulgar que tem que dar oportunidade para colocar pessoas que estão entrando no mercado agora para adquirir experiência com os grandes, como o De Urbano, o Vanderlei, outros que tem no mercado com nome. Sim. Até a segurança cibernética ela não é nova, né? Apesar de terem nomes novos, segurança, ela foi, na verdade, ela é uma adjacência da segurança física, da guerra e tudo mais, né? Tanto que as guerras tendem a ajudar bastante na evolução tecnológica de processos, de práticas para a segurança cibernética. Mas hoje os profissionais mais experientes do mercado, o Vanderlei certamente vai concordar, eles são profissionais de tecnologia, né, que foram para esse mundo, não tinha formação, até pouco tempo não tinha formação de segurança cibernética. Isso, exatamente, a formação é nova, né, nova, as faculdades, mesmo de TI, que são básicas, né, depois tem a especialização em cibersegurança, deve ter o quê, 10 anos de faculdade, né? É bem recente. Eu conheci um curso. O primeiro curso de cibersegurança foi na Estácio, com a pós-graduação da Estácio. Quantos anos, Vanderlei? O rapaz até morreu já, Fernando alguma coisa, esqueci. Ele morreu de Covid. Coitado. Esse cara era muito bom em análise de risco e plano de continuidade de negócio. Foi presidente da FAETEC aqui no Rio e faleceu de Covid. Foi o primeiro curso de pós-graduação de segurança da informação. Era da Estácio. Quantos anos tem esse primeiro curso? Você lembra? Uns 20 anos já. Então, tem 20 anos é um período muito curto numa vida de desenvolvimento cultural, né? E é uma especialização, na verdade. Uma especialização. Não é uma formação. E faz sentido. Não existe faculdade, eu acho, de faculdade de segurança da informação. Até porque é uma especialização mesmo, né? Quer dizer, você tem que saber de tudo um pouco antes de se especializar em segurança. Faz a faculdade. O problema é que assim, é muito. E você aprender segurança é muito na massa, sabe? Você estar vivendo o dia a dia daquilo. Então, uma vez que você decide ir para a área de segurança de informação, é como se fosse um estágio. Você tem que ir para a área e se formar lá dentro. Fazer pós-graduação. Eu, por exemplo, sou pós-graduado em criptografia e segurança de computadores. Há mais de 20 anos. Mas isso é de máquinas, Harvard, não é de software, não é de ataques cibernéticos, diferente, não é? Eu estudei vários tipos de ataques diferentes, tipos de testes criptográficos, ataques à criptografia, ataques matemáticos, criptografia quântica. Então, mas isso não devia ser uma matéria, uma especialização da própria faculdade, com algumas faculdades que você entra no básico, depois medicina, você entra, depois você faz
Basicamente isso, uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação, tem que fazer, então, porque senão o cara sai de lá, aí sai só TI, ninguém dá oportunidade, seja na empresa terceirizada de você, ou seja no outro. Eu tive conversando com alguém. Mas tem isso em faculdade ou não? Tem essa especialização? Já tem faculdade hoje em dia, né, de segurança, mas assim, tem há 2, 3 anos no máximo, então. Provavelmente. Deve estar formando as primeiras turmas. Eu sabia que existia a faculdade de segurança. Eu, sinceramente, eu acho um desperdício. Eu acho que tem que fazer uma TI normal. Eu concordo com uma você. Coisa ligada à tecnologia de exatos, né? Tecnologia da informação. E depois você faz a pós-graduação. Eu concordo, tem que saber o beabá. Tem que saber o beabá para depois saber a especialização. Você fazer medicina em odontologia. Entendeu? Primeiro você faz medicina, depois você vai fazer neurocirurgia. Então, primeiro você tem que fazer medicina, né? Os meus contatos com a área bancária sempre tem essa reclamação, alguns cursos que eu faço, ou conversa que eu tenho, o pessoal é assim, o banco quer contratar um cara que seja top, você não quer contratar um estagiário, um recém-formado, ele quer contratar com toda a experiência, e existem poucas pessoas, então aí a empresa acaba não contratando e tendo um ataque virtual, um vírus, entendeu? Mas uma pergunta que eu faço dentro disso, falta profissionais no mercado ou essa questão que o doutor falou? Porque eu vejo muita gente buscando profissionais fora do Brasil. Profissional de tudo. Exato, porque a gente vê um apagão no Brasil, né, de mão de obra. Qualquer coisa a gente está perdendo. E fora os profissionais que a gente não está formando, a gente está perdendo um monte de profissional para fora. Sim. Os bons, porque você pode ganhar em dólar trabalhando no Brasil. Entendeu? Agora você tem uma modinha entre os... Eu acho até legal essa moda, eu meio que participei dela um tempo, que é o Cybernômade, né? Você passa 3 meses aqui, 3 meses lá, 3 meses em Kuala Lumpur, ou tiver em 3 meses trabalhando. Os nômades digitais, né? Os nômades digitais, entendeu? Então, assim, que vida maneiríssima. Mas isso não resolve. Só que é ruim para a empresa brasileira, né? Isso é que só o dólar pode proporcionar, sabe qual é? Isso não resolve o nosso problema. O nosso problema é o seguinte: nós somos o 5º país do mundo em golpes e fraude. Eu estava até falando com o Paulo antes de começar a gravação, que há uma diferença grande entre golpes. Para mim, pelo menos, eu fiz uma linha de corte. Golpes são aqueles que atingem mais as pessoas físicas, os menos elaborados. Fraudes, elas são mais elaboradas, e uma cyberameaça eu considero uma fraude porque ela entra com o golpe, seja... uma pessoa, né? Mais com a pessoa, mais com o esquema. Um golpezinho que você dá no meio da rua, né? 171, né? Isso, exatamente. Então, baseado nisso, nessa falta de tecnologia, as empresas estão realmente precisando. Eu queria que vocês fizessem a nossa primeira colocação. Quais os principais golpes que vocês têm notícia em 2022? Cada um falar sobre um golpe, explicar, para que as pessoas possam saber que os empresários, olha, posso ser vítima disso, estou meio parecido, e depois disso a gente vai passar a ver como a prevenção. Sim, até só para fechar o lance rapidinho sobre de profissionais, existe um gap muito grande de profissionais de segurança cibernética, isso tem pesquisas... Até o SIS básico, Não, de todos os níveis, assim, tem muito mais vaga e cresce todo ano o número de vagas do que profissionais, e é natural que aconteça uma migração de pessoas para essa área, tanto pessoas que não eram da área de TI mais especializada, como redes, desenvolvimento, como as que são dessas áreas e que naturalmente conseguem se adaptar melhor a esse movimento. Então a gente vê empresas grandes que não conseguem contratar, ficam muito tempo com uma vaga aberta de segurança e acabam migrando pessoas do time de TI para a segurança, e esse movimento tem sido em massa, sabe? Mas muito por conta... Sem muita especialização. Eu conheço algumas empresas que fizeram isso, sim. Né? E isso tem uma demanda, né? Que é a demanda de preparar essa galera para atender algo que... Aí falando dos ataques, né? Que é a pergunta agora, Afonso. A gente, como eu falei lá quando eu contei um pouco da história rapidinho, em 2014 a gente sofreu um ataque de ransomware num cliente, e esse cliente tinha lá todas as telas do computador com uma palavra chamada ransomware e uma outra chamada Bitcoin, que eu não sabia o que se tratava, em 2014. Era muito novo, Bitcoin, né? Era, sei lá, 10 mil reais. Eu também não sabia o que era Bitcoin. Imagina se tivesse comprado. Imagina, esquecido esse negócio de segurança e comprado Bitcoin, eu tava rico.
Todo mundo, mas quem ia saber disso, né? Sim. E aí, o que aconteceu? A gente foi atrás disso e falou, pô, uma moeda digital, como assim? Resgate, não sei o quê. E aí na minha visão, foi uma virada de chave, porque os ataques que lá o Vanderlei começou, né, a explorar, né, na molecagem, que depois virou um grande negócio, acabou se virando uma chave de monetização de ataque. Porque para você monetizar um ataque, antes de Bitcoin, antes de criptomoeda, era muito difícil. Porque rastreia o dinheiro. Você não tinha como pedir dinheiro e você tinha algumas outras formas. A tecnologia vai aumentando, ajudando as pessoas, mas ela traz malefícios. Como vai trazer... Na minha época tinha só complementar de um... Na minha época tinha um card. Você fazia cartão de crédito e pegava e comprava as coisas e mandava entregar. Boa. Até hoje, né? Até hoje tem. Mas antigamente era mais fácil, porque você não tinha código verificador, você tinha algumas vantagens para hoje. Né? E aí até a questão de dados, legal, né, também, vou né? te falar o que nego fazia na minha época. Existia uma coisa chamada freaking. Hoje em dia não existe mais, mas antigamente você podia quebrar o código, quebrar o tom analógico da operadora. Você tinha um protocolo chamado CCITT5, que era um protocolo analógico que o Brasil usava para se comunicar entre as operadoras. Aí o que acontece? Você criava um número 0900, quebrava esse código e ficava ligando de graça, quer dizer, ligando para esse número. Foi isso que você fez para poder entrar no... Eu não fiz nada disso. Não, tá. Não. É que você falou no livro, né? Você colocou no livro, então tira de lá. Veja bem. Leia o livro. Veja bem. O que eu não fiz é monetizar esse negócio. Sim, eu concordo. Mas eu estou dizendo assim, para outro pessoal, tipo um perfume próprio, tem algumas coisas no livro. Eu acho que a pessoa tem que ler o livro, porque eu não vou contar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Uma coisa que até que amanhã um bate-papo, saindo um pouco disso daí, mas que conta a história dessa evolução de tecnologia. Eu assisti um podcast, tem uma série, chama 305, mais ou menos isso, depois eu vou passar o nome para vocês. Da década de 70, você vê, hoje, para você pegar um avião, é uma dificuldade terrível, né? Eu fui viajar com a minha filha para Aracaju e minha esposa cismou de não levar a identidade dela original. Eu quase não embarquei. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência para ela voltar. Na porta do avião, ele falou, você vai voltar, você não pode. Aí nós choramos lá, nós conseguimos embarcar, mas com a promessa de não voltar se não fizesse um boletim de ocorrência. Nós fomos até a delegacia do turista e fizemos um boletim que tinha um pedido da identidade dela. Então, antigamente, na década de 70, tem esse voo, justamente... A identidade agora está online. São Paulo, a carteira de identidade é online. Não precisa mais carregar a carteira de identidade. Então, aí a gente, na década de 70, o cara chegava, comprava uma passagem e dava qualquer nome, tinha que dar um nome, pelo menos, se o cara morresse para sair na realidade, qualquer nome, não pedia identidade. Esse caso conta justamente essa facilidade que tinha, o cara pegou um avião, ele sequestrou o avião e ele pulou do avião depois, né? Nunca foi achado, se está vivo, está morto, ele foi entregue, ele pousou no outro aeroporto, pegou um resgate, embarcou, baixa altitude e acabou saltando o avião. Ninguém nem sabe o nome do cara, porque hoje tem toda essa dificuldade. É a mesma coisa que a tecnologia, ela traz para nós vantagens, como o Pix, como a carteira digital de motorista, de identidade, o bilhete eletrônico, os pagamentos eletrônicos, pagamento por aproximação, mas, em compensação, ela trouxe na esteira todos os problemas que vêm com isso, os golpes e as fraudes, em grande quantidade, né? A gente vê todo dia isso e cada vez vai aumentar. Em 2023 vai aumentar muito. Nós estamos agora no escritório, fizemos um anúncio, contratar uma administrativa RH, apareceu uma menina lá, fez a ficha, e aí depois ela chorou lá com o pessoal de RH, ela caiu no golpe do emprego falso, só que ela estava empregada, ela saiu do emprego, perdeu o emprego, e aí foi lá, pagou,
E quando chegou, ele não tinha empresa nenhuma. E dentro disso que você falou, doutor, você fez uma pergunta no começo, daí queria ouvir vocês. Quais são os golpes recentes que vocês viram que as empresas têm que ficar atentas em cima disso? Sim. Quais são os últimos aí? Até essa questão que você trouxe de 70 foi uma questão de identidade, né? Um desafio de identificar se a pessoa é ela mesma. Não se segura, não tinha mecanismo suficiente. Não tinha de segurança de câmera de raio-x, de fiscalização, tirar o sapato, nem mostrava quem você era, com quem eu podia embarcar. Hoje minha filha lá com os pais dela, com a aparência dos pais, com a identidade, uma cópia, mas a identidade dela lá, com o bilhete emitido em nome dela anterior, e quase que ela não embarca no avião. Mas esse é um dos 10 anos, né? Sim. Até pegando isso, esse 2022 foi. 2023 também vai ser uma das principais ameaças, que é você garantir a identidade da pessoa, que continua sendo um grande desafio a ser superado, né? Até o Vanderlei pode dizer aí, então assim, hoje a gente tem várias formas, facial, várias formas de biometria, tudo mais. O hacker está um passo à frente e já consegue quebrar. Só que ainda é um desafio grande, assim, difícil superar isso de uma forma consistente, né, Vanderlei? Você tem o deepfake agora. Eu vi uma reportagem. Se você fizer isso aqui na câmera agora, você tá fudido. Entendeu? Não positivo. É verdade? Então eu não posso nem dar joinha para... porque a resolução... joinha, mas... Então, a resolução da câmera tá... Então tá pior que aquele filme do ônibus lá, né? Você deve ter sido o filme do ônibus lá. É um filme que se passa acho que na Suécia, não sei, no país escandinavo lá, que eles estavam fazendo um projeto e acusaram a empresa chinesa, a Xiaoyong, né? A Huawei. Huawei. A Huawei acusaram que era para o ônibus era para não precisava de dinheiro, você entrava com reconhecimento facial, aí você ia. Só que eles estavam usando isso aí para fazer outras coisas, entendeu? Começaram a roubar o reconhecimento facial. Agora estão ali do reconhecimento facial, estão roubando o dedo, Vanderlei, é isso? Conta a história aí. Já tem caso de fraude com o dedo? Aliás, um cara roubou o dedo da ministra da Defesa da Alemanha, né? Foi brabo mesmo o negócio. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você falou das ameaças, né? Dos ataques. Nada mudou muito do ano passado para agora. Os ataques são muito parecidos. Principalmente a parte de ransomware. O que está me dando medo hoje em dia é a negação de serviço do governo. Cada vez mais você está vendo ataques intrínsecos à máquina estatal. Tivemos em São Paulo agora, você soube? Teve em São Paulo da SP Trans, 13 milhões de CPFs 13 milhões de dados vazados. Só que tem dados sensíveis na SP Trans. Isso é muito complicado, porque você, no caso de governos, você pode criar problemas gravíssimos, né? Primeiro que a base de dados tem tudo seu, né? Receita Federal, etc. Depois que o governo, quer dizer, o Brasil ele precisa daqueles serviços, né? Desde emissão de nota, que foi o caso aqui no Rio de Janeiro, emissão de nota, IPTU, etc., ficaram fora, até o imposto de renda. Então, assim, você pode criar um problema gravíssimo para o governo se continuar esse tipo de ataque. E você sabe o que é pior? Na maior parte das vezes tem alguém de dentro envolvido. Nesse caso, desse tipo de ataque, tem sempre alguém envolvido. Entendeu? Eu também concordo com você. Sempre tem alguém que facilita, não é só simplesmente o hacker que vai lá e consegue abrir uma porta e entrar. Eu acho que sempre o filme que o doutor falou no começo lá da sueco lá é Hackers no Controle, né? Eu procurei aqui, já vi o nome do filme que eles entram do ônibus. Legal. Mas como proteger para que não tenha ninguém na empresa? Porque quando tem essa falha humana, não tem caminho para evitar ou tem? Tem. Você primeiro, no caso da estatal, é um pouco mais complicado, né? Eu tinha um prefeito amigo meu que diz que você tem os gatos. Quando você assume uma prefeitura, você tem os gatos e os cachorros. Os cachorros você traz, os gatos estão na casa. Entendeu? Aí o problema é esse. Os cachorros são fiéis ao dono. O gato é fiel à casa.
Uhum. Então, às vezes, o cara não está muito afim de você, começa a jogar contra. E não tem muito o que fazer, né? Porque o cara é concursado. Mas, na iniciativa privada, você tem, sim, um escrutínio, você pode fazer um escrutínio muito interessante no RH sobre a pessoa. Saber se a pessoa tem dívida, saber se a pessoa, qual é o alinhamento político da pessoa, tudo isso conta. Tá? Isso conta bastante. Se você trabalhar... Eu tive um problema grave. Então, conta o caso. Conta do alinhamento político dele, sabe? Conta o caso real, Vanderlei. Isso aí em prefeitura que você fala, Vanderlei. Vou falar em... Então, vou pedir para o Vanderlei contar um caso. Você contar um caso também para nós, pode ser? Claro. Vou falar genérico, mas eu trabalho numa empresa grande que é odiada pelos dois lados, por cá. Tanto pelo PT quanto pelo Bolsonaro. Pela direita e pela esquerda. Direita e pela esquerda. Esse garoto era esquerda doente. Só falava mal, não sei o quê, e falava mal da empresa. Aí foi trabalhar lá. Foi trabalhar dentro da empresa. Estava tudo ótimo, a empresa pagando o salário dele, e de repente o menino, olha, vazou uma informação que grave, e nós sabemos quem foi. A Light, a segurança é bem interessante. A segurança, hoje eu estou falando, é uma segurança muito boa. Inclusive, fui eu que ajudei a formatar. Aí, o cara falou, olha, teve vazamento de uma tabela de preços, isso para a imprensa, foi muito ruim para a gente. Estou querendo te demitir, não sei o quê, mas você está com 20 anos de trabalho. Aí, sabe o que eu fiz? Desse dia em diante, eu fiz um dossiê do cara antes do cara entrar na empresa. Isso com o trabalho, com o mercado escasso, realmente é complicado. Mas você ainda garimpando, você consegue algumas coisas. Você não pode ser na terra dos Yanomamis aí, que você não dá ruim. Essa questão do... Assim, na minha experiência, dos ataques ransomware, que são os sequestros de dados, eu já atendi pessoalmente mais de 3 mil empresas que foram atacadas. A gente tinha uma área de resposta. Depois desse ataque que a gente sofreu lá em um cliente, a gente criou uma campanha no Google e todo mundo que buscava, todo mundo não, mas grande parte das pessoas que buscava foi atacado, o ransomware achava a gente, aí a gente atendia, inicialmente 300 empresas, e é sempre profissionais de tecnologia ou os donos da empresa que ligavam, e depois de atender todas essas empresas, o que a gente percebeu, não era fraude, não era uma pessoa mal intencionada que estava lá. Sim, é uma exceção da exceção. Uhum. Era realmente um trabalho de arroz e feijão de segurança, o beabá que não era feito. Então, não se tinha um conhecimento, ou às vezes a disposição, de fazer o trabalho de prevenção, né? E a gente tem um lance que é as vulnerabilidades, né? Então, quais são as brechas da minha empresa, é uma coisa bem específica, que podem gerar um risco eminente para um ataque, uma violação de segurança, né? E o que a gente via era que era falta de conhecimento, falta de gestão, falta de monitoramento, que gerava esses ataques, né? Bom, em resumo, né, nessa parte aí é uma outra parte, né? Mas é o que a gente sempre fala. A gente hoje precisa ter equipamentos, né? Um firewall, os vários testes que tem, e também o software correto, né? Sim. Fechado, e a política de regras, né? Não poder usar pendrives, não poder usar, isolar tudo que possa sair da empresa, mas isso é uma outra coisa que as empresas também não dão importância, que é o treinamento de uso da informática, dos sistemas digitais. Então, os não formam os colaboradores e não mantêm isso. Então, hoje ainda, a gente tem casos, mas assim, vamos colocar um caso bem esdrúxulo, né? Bem lá em cima, né? Que é o post-it, às vezes, embaixo do computador com a senha, porque o cara não consegue decorar a senha, né? Ou outro. Isso é mais antigo que andar para trás, né? Então, mas isso tem também direto. Então, você fala. Por isso você precisa de auditorias constantes. Né? Exatamente, constantemente fazer isso. Então, eu acho que vocês têm, as empresas que estão terceirizadas, prestam serviço, né?
tem que passar isso para a pessoa interna ou cobrar isso no próprio programa. Olha, cada 3 meses a gente vem aqui e vai fazer uma palestra e verificar. Repassar isso. E por lei já, a LGPD já exige isso, é obrigatório. Tem várias coisas, né? Tem várias coisas. A gente tem clientes constatados que ele troca a senha a cada 3 meses. Ele troca de urbano 1, 2, 3. De urbano 2, 3, 4. Você entendeu? Hoje em dia se fala muito em não trocar senha. Assim, tá mudando um pouco isso. Sim. Pô, você gera. Se você pede para o usuário trocar a cada 3 meses, tende a fazer com que você quase que influencie ele a anotar em algum lugar. Então é melhor você ter uma complexidade alta e trocar menos, sim, né, do que trocar sempre. Então se revendo. Eu tenho 2 problemas com isso. Primeiro é o seguinte: a pessoa usa a mesma senha para tudo, para site para não esquecer, para entrar na internet, entrar no trabalho. E essa senha vaza, né? Você tem até uma ferramentinha do Google para ver. Eu até botei, também tem um site chamado MyPound, que é se você já teve os seus dados pessoais expostos. E aí, uma vez que a tua senha está queimada, meu amigo, o cara vai fazer a festa, acerta tudo que você tem, mais alguma coisa, entendeu? Se tiver senha em lugares iguais, aí você acaba não... A ideia que você tem esse é um problema. O outro importante também é que precisa ter uma conscientização das pessoas, né, constante nesse negócio de como é que você se porta com a segurança da informação. Que aquilo vale dinheiro, aquilo tem um custo, aquilo tem gente pra caramba envolvida. Então a pessoa tem que levar a sério, principalmente porque hoje tudo é informação. Acho que a maior parte das empresas de serviço, elas vivem da informação que elas geram. Então, você ter essa informação vazada, roubada e passada para o seu concorrente, você está errado. A informação hoje que faz. Mas vamos lá, quem sabe, você consegue materializar um golpe mesmo, sem dar o nome da empresa? Um tipo de golpe, uma aconteceu? Então, deixa eu contar, eu esqueci. Então, esse cara, ele vazou uma informação de lá de dentro, uma informação de uma tabela de preços que ela ia sair nova, né? E por quê? Por causa de um amigo dele, que era de um site de fofoca. Ele falou: que absurdo essa nova tabela de preço. O produto não vale isso, bota isso na televisão. Entendeu? É uma vergonha do cacete, cara. Não fui eu, mas eu sinto uma vergonha igual, né? Então você tem um cara responsável, tem que tomar cuidado. Você tem um cara responsável pela segurança da informação tem que ser um cara neutro, igual o exército, entendeu? Uhum. Porque se começa a se meter para um lado ou para o outro, vai dar merda. Coisa boa não vai dar, né? Bom, nós já falamos da política de segurança, né? Vou falar agora também que tem história, né? Tem um caso que a gente pegou, assim como o da Record, foi um ransomware, né? Foi um sequestro de dados. Foi da Record? Foi ransomware? Foi ransomware. Então, a maioria das máquinas, dos desktops. E foi muito parecido com essa história aí, né? Que você chega... Normalmente entra por um mau comportamento, que pode não ser malicioso do colaborador, e clicar, e uma má gestão, porque ele clicou ali em um e-mail, né, através de um phishing, por exemplo, e aquele e-mail tinha um link malicioso, baixou, e se começa a fazer uma descoberta naquela rede, e dependendo do acesso que a pessoa tem, se for um acesso privilegiado, ela vai até onde... Não, mas você falou uma coisa básica, que é educação, voltando aqui lá. O básico é não clicar em link desconhecido, não abrir um link. E aí vem esse mix, então, a primeira informação sobre educação. Primeiro contratar uma empresa que dá a informação completa, mas quando não contratar, já tem 3 coisas: não use post-it, tenha cuidado com a senha de alguma forma, ou troca, ou faz uma senha mais complexa. E a terceira, isso é básico para todo mundo, pessoa física e jurídica, não ficar clicando em link que você não tem relação nenhuma, que é desconhecido. Para que a empresa vai clicar num link que ela não tem a menor relação? Né? Então, mas o lance do phishing... O lance do phishing é que cada vez mais tem uma relação com você.
Eu vejo, é um e-mail de alguém que você conhece. Mas eu vou clicar. É um assunto que você está conversando. Mas é assim, isso, a gente falou da prevenção básica, né? Da curiosidade. Porque tem realmente, se a gente for entrar nessa educação, precisa realmente um especialista, porque existe e-mail falso. Você contou que a sua empresa foi hackeada há 14 anos, é isso? Então, vocês nunca me perguntaram por que eu comecei falando de fraude. Eu comecei porque a Moraes é uma empresa de recuperação de crédito que trabalha para banco, tem uma visibilidade financeira no mercado, certo? E nós fomos hackeados também numa época, e não só hackeados, não são fraudes, tivemos golpe. Já montaram o nosso WhatsApp para negociar como fosse o nosso call center várias vezes. Acho que todo mês é 1 ou 2 casos que a gente acaba detectando quando chega a nossa cobrança lá. Não, mas eu já paguei. Então, assim, sem o menor cuidado, sabe? Se eu for contar aqui os casos que tem das negociações esdrúxulas, né? Tanto e judiciais, entendeu? Não, uma coisa que é pouco difundida, eu já escrevi alguns artigos, é pouco difundido. Eles conseguem hackear um processo nosso. Ele consegue montar, descobre, porque o processo de busca e apreensão, ele tem tudo lá. Ele tem todos os dados do veículo, financiamento, contrato, que é obrigatório. Então, a gente, muitas vezes, não consegue. O processo você não consegue ser em segredo de justiça. Hoje em dia, a gente já consegue que os documentos fiquem em segredo, para ele não ter acesso. Porque estava tudo exposto lá. Então, eles conseguem, com esses dados, com outros dados que você captura na internet, de telefone e tal, eles montam um call center, mandam lá uma mensagem, uma negociação via WhatsApp com o logo da Moraes, festa igual a Moraes, tem script de call center e negociam uma quitação do contrato para metade do preço. O cara deve 30, oferece 15, o devedor não está nem aí. Lei de gesto, ele vai à vantagem. Ele vai e paga um processo, né? Então a gente, inclusive, o escritório teve até condenação, e o banco, porque não consegue, porque a fraude era muito verdadeira, muito real, e quando a fraude é muito real, muito verdadeira, é em prol do réu. Quem sofreu a fraude, porque ele não teria capacidade de discernir que era verdadeiro ou falso. Então, a gente começou por causa disso, tentando trazer para as pessoas como é que é os golpes. Olha, o golpe existe esse golpe. Aí depois, como se prevenir. Então, a gente bate nessa tecla e é muito interessante. Bate nas teclas, muitas vezes, mesmo com vocês aqui de alta tecnologia, em teclas simples. Olha, post-it, uma tecla, não clique no guia, você entendeu? Então, sabe que você falou de condenação? Eu já recebi uma cartinha da Polícia Federal me intimando, intimando para depor de um ataque cibernético que denunciaram que eu tinha feito, ou alguém da minha empresa tinha feito. Não, nós temos vários. Como foi? E aí foi sexta-feira, eu liguei para o advogado e falou: é sobre ataque cibernético, agora só segunda para a gente ver mais detalhes. Aí eu fiquei aquele fim de semana todo ali louco, falei: como assim? Eu não fiz nada, pelo menos que eu lembre, em sã consciente. E será que alguém da minha equipe fez do nosso escritório, né? Aí quando eu cheguei lá, era um governo, era alguma instituição do governo, que a gente buscou no nosso sistema, não tinha nada deles, porque a gente tinha registro de tudo, ligação, não tinha nada. Só o fato deles buscarem no Google ataque ransomware, ver um anúncio nosso de resposta a incidente, eles, por falta de conhecimento, falaram, essa empresa que fez. E aí eu tive Urbano, esse é o nosso modo de investigar. Mas aí foi fácil de justificar, né? Não, aí tudo bem, eu tive que falar lá, mas assim, imagina o susto. Infelizmente, essa é a maneira de a polícia brasileira investigar. Ela não tira a bunda da cadeira e ela fica intimando tudo e vai tentando descobrir através disso, né? Nossa, mas tem muita coisa errada. O sistema judiciário, a gente estava falando disso outro dia. Primeiro, vamos falar dessa regra de GPD. Essa autoridade de dados é uma piada. Eu nem sei quem está lá agora, cara. Porra, não acontece mais ataque do que acontecia antes, caralho. Eles não estão mostrando ainda. A Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional de. Uma Autoridade Nacional não está atuando ainda. Segurança de dados, eles não seguram porra nenhuma. Vanderlei, eu falo pra você. Ninguém. Aumentou pra mim. Nunca vi uma multa, caralho. Nunca vi uma multa pra esses caras que perdem. Porra, perde banco de dados com bilhões de gente. Nós estamos trabalhando para melhorar porra nenhuma. Mas de novo dá merda.
Entendeu? Porque o nego é canguinha. A lei é boa, como que não? Dinheiro, compra seu porte novo, dono de banco, e deixa todo mundo se ferrando. A LGPD eu vejo que assim, tem muito a ser feito e mais rápido, porque, lógico que o ataque aumentou, porque ele aumenta todo mês. Ele não vai parar. Ele vai sempre aumentar. Condições econômicas. Mês a mês. O cara pede o emprego, vai por informalidade. Só que a informalidade que ele vai é para o call center do mal. Não é só a informalidade de vender balinha na rua. Não é isso que as pessoas... Antigamente só tinha esse caminho, vender bala na rua, vender prato. Agora, porque eu falo assim, mesmo as empresas que pegam contato e ficam ligando para vocês, a LGPD proíbe isso. Eu já fiz reclamação e não muda nada na minha vida. Nada. Acho que tem uma questão de maturidade. Mas o que eu tenho visto... Uma única coisa que funciona direito, que é coisa de saúde, mais ou menos direito também, né? É a ANS. Eu já fiz algumas reclamações, não funcionou. Mas nenhuma. Funcionou zero. Eu acho que é uma base, né, até. Tipo, é uma base para a ANS lançou um guia para todo o mercado se adequar à LGPD, e isso traz várias coisas super relevantes de maturidade e segurança. Então, assim, o lance é a velocidade disso. Porque, pô, tá se falando muito, é muito marketing vendendo, não sei o quê. Só que e aí, na prática, nós como... Porque o maior interessado é a gente como cidadão, né? Exato. Que é o dono do dado, o titular do dado. Na época do Bolsonaro, tinha uma garota fraquinha, assim, que era diretora lá, mas fraquinha. Nossa Senhora, cara, quando houve aquele negócio do Serasa, tinha que ter descido a marreta em cima deles. Concordo. Entendeu? Uma vergonha. Vergonha nacional. É uma autoridade. Eles nunca. É a última empresa que podia ter perdido dado. Porque é quase do governo, né? 242 milhões, até de falecido. 242 milhões de dados vazados. É absurdo. É uma vergonha. Acho que essa força aí que uma multa bilionária em cima da Serasa para servir de exemplo. Entendeu? Não aconteceu nada com o Serasa até hoje. Nada. Então, agora, acho que a intenção é boa, mas falta muito mais ação incisiva para você mitigar e ter exemplo, igual o Wanderlei falou, né? Você ter exemplo... A intenção é ótima, né? A lei diz que quando a empresa pública ou paraestatal, ela tem o dobro da responsabilidade, tá na lei lá, não me lembro exatamente o artigo, o jeito, mas tá, eu escrevi um artigo quando esse vazamento em São Paulo, porque esse vazamento foi muito relevante, são 13 milhões, só que ele tem dados sensíveis, tem a carteirinha escolar do filho, tem várias coisas, não tem só CPF, tem endereço, tem tudo lá. Tem tudo para o cara montar um esquema, que eu sempre acho mais perigoso tudo, que é o roubo de identidade. O roubo de identidade, para mim, depois de um hamster numa empresa, para mim o roubo de identidade é o pior que tem. O Paulo mesmo foi vítima do roubo de identidade. Não, dá uma dor de cabeça danada. Ele não consegue se ligar numa conta. Aqui você provando que não é você, você provando que não é você, aí beleza, a dívida se extingue. E nos Estados Unidos você está ferrado. Você vai com essa dívida pro resto da vida. Nossa. Pessoal, uma dúvida minha aqui agora, vou perguntar até para os três, mais ou menos, é que eu vejo muita questão do investimento. Eu tenho uma empresa que presta serviço de assessoria de imprensa e eu me preocupo com proteção de dados. Só que muitas vezes eu vejo que é um investimento caro. Eu fico pensando qual o caminho para uma pequena e média empresa, quais investimentos que ela tem que ter básico, que caiba no orçamento de uma pequena e média empresa para não ter vazamento. Daí eu gostaria que cada um... contratar desenvolvedor vagabundo. Não entende porra nenhuma de segurança, vai deixar furo pra cacete, vai deixar um homem que usa droga no negócio. Você vai contratar essas porcaria indiana lá para fazer teu site. Aí, ó, entra, entendeu? Brasileiro é canguinha demais com informática, bicho. É horrível, principalmente prestação de serviço. Esses caras têm que soltar grana. Solta a grana, galera! Estamos precisando trabalhar. Eu acho. Negócio aí eu vou começar a fazer uns vírus de novo, espalhar por aí, para ver se dá uma aquecida. Só para ver mais. Eu acho que tem que contratar uma empresa, né? Empresa externa também, para não ficar muito caro, né? Mas pode falar melhor. Sim, eu acho que tem isso, né? Cada empresa tem uma especialidade. E como a complexidade está aumentando de tecnologia, você precisa de um terceiro
de credibilidade, confiança, que tem a maturidade para te ajudar nisso. O custo fica menor. Pode ter alguma coisa boa interna, contratar, como o Vanderlei falou, uma pessoa interna, um TI, mas tem um suporte. Você precisa ter alguém. Acho que quem tem que te ajudar a contratar é o terceiro, inclusive. Aí para ter um apoio interno. Porque ele sabe contratar. A gente não sabe contratar o que não é. Não, é verdade. Até o Vanderlei falou isso aí, ó, não contrata desenvolvedor vagabundo. Mas eu vou ser bem sincero, eu não sei qual que é o desenvolvedor bom e qual é o vagabundo. Eu imagino que o vagabundo deve ser o mais barato. E como eu vou saber fazer essa diferenciação? Sim. Não, e assim, até olhando mais de alto nível, falando de gestão de risco corporativo. Você tem uma empresa que está pensando em risco todo momento. Exato. Pô, se não tiver dinheiro, não paga funcionário. E em tecnologias tem que fazer isso também. Coloca num papel de pão ou numa planilha tudo que você tem de tecnologia e vai tentando identificar o que é mais importante para o seu negócio não parar, e aí você vai investir mais naquilo. Eu gosto muito de uma abordagem de Paretão, né? 80-20. Então, só 20% das suas tecnologias provavelmente vai gerar 80% dos seus riscos. Isso aí. Né? Então, é você ir pelo básico, pelo essencial. Então, se você tem lá o Microsoft ou o Google como e-mail, como que tá? Né? Você, terceirizei com o Google ou com a Microsoft. Legal, tá lá. E qual é a minha parte? Autenticação. Então, investe em todo mundo tá com dupla autenticação, né, treinamento e tal. Você já pegou de uma pequena empresa, é quase tudo. É documento, é e-mail. Então, você já eliminou uma grande parte. Então, começar a listar esse tipo de coisa e mapear o risco, escolher 20% e falar, vou dar mais atenção para isso com a ajuda de um terceiro. Né? É um modelo que a Moraes usa, né? A Moraes usa um modelo híbrido, né? A gente tem 2 TIs internos, né? E uma empresa terceirizada que faz todos os testes de segurança, monitora o firewall 7 dias por semana e nos dá a orientação quando a gente tem que contratar alguém, né? A gente, inclusive, agora está contratando um deles. É preciso pagar um pouco mais, mas trazer um responsável. Legal. E depois a TI, para nós, pelo menos, ela é uma coisa que não tem férias, não há um fechamento do escritório. Muitas vezes tem que trabalhar em feriados, porque como você tem carteiras em estados diferentes, nem sempre todos estão naquele dia estão fechados. Então, no caso de São Paulo, que tem um feriado, ou feriado na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem que ter sempre alguém de plantão. Então, favorece muito, muito essa parte que eu acho que é o modelo que eu recomendo para a empresa média, como é a nossa. Uma empresa média, para não sofrer ataque, não sofrer paralisação. E a gente tem uma vantagem que quando as empresas... desse negócio para você é a mesma pessoa que cuida da infraestrutura, não é não? Uma vantagem que a gente tem com relação a outras empresas, que nós temos 2 unidades na mesma capital. Em São Paulo temos 2 unidades. Então, a gente já não corre muito risco físico de um incêndio. A continuidade ali. Exato, e eles funcionam com 2 servidores paralelos. A gente tem um plano de contingência que presume que pode recuperar, acho que 24 horas está no ar. Não só dados, né? Mas o sistema, porque a gente, quando teve o outro ataque, a gente tinha os dados, mas o sistema não voltava, o SQL não voltava. Demorou 2 dias para voltar, então a gente espera que nunca mais aconteça, ficar 2 dias sem trabalhar, porque o espaço físico a gente tem. Então a gente consegue ter um plano de contingência, que é o que exige de banco, né? Sim, sim. E qual é o plano de contingência ideal? Vocês dois como especialistas, como vocês veem isso? Como eu posso montar o plano de contingência para minha empresa na questão de vazamento de informação? Por exemplo, descentralizou o serviço. Eu tenho um funcionário em tudo quanto é lugar do Brasil. Servidor também. Servidor de desenvolvimento. Eu tenho 2 servidores de Git, o GitHub mais um. E, cara, não tem problema, que dentro da empresa não tem problema de segurança, porque não tem rede nenhuma lá dentro. Entendeu? Só tem Wi-Fi. Então, não circula nenhuma informação sigilosa dentro da rede da empresa. As informações, elas vão para uma nuvem, uma VPN cloud, e a gente se comunica através dessa VPN cloud. No momento que ela for atacada, eu baixo ela e crio outra. Já vai para outro. Como você vê? A continuidade ela é algo que ela, quando começou a nuvem, democratizou para qualquer empresa, né? Porque antes era super caro você fazer o que, tipo, ter continuidade de um servidor, por exemplo. Um servidor é 30 mil, já tinha que ter 2, já não dava. Não conseguia nem ter 1, ia ter 2. Hoje você tem muito recurso, né? De continuidade. E eu vejo que são 2 pontos, né? Quanto menos coisa você tem, menos exposição você tem.
Quanto mais coisa, mais exposição. Simple and stupid. Exatamente. Né? Então, quanto mais simples for a sua arquitetura, quanto menos pontos de possível falha. Uhum. E o que for essencial você ter um plano de resposta a incidente, aí que vem também essa questão, né? O plano de resposta, como que vai se comportar quando parar o primário, vai assumir automático ou manualmente? Quanto tempo demora? Qual o tempo aceitável? Igual o seu 24 horas está na sua cabeça, né? Que é o tempo de retorno da operação, né? Então, eu tenho algumas formas, depende muito, mas eu acho que o lance é aquele mapeamento de risco que eu falei, também tem a ver com isso. Não dá para você ter continuidade 100% de todos os seus serviços. Uhum. Você tem que escolher alguns para ser viável, priorizar, justificar o negócio. E tem um termo hoje muito usado que é o Zero Trust, né? Que é você cada vez mais confiar menos, né? Cada vez mais confiar menos. Desconfiando. Você ter, por exemplo, menos acessos, menos sistemas, menos gente conectada, né? Então, antes tinha, vamos conectar todo mundo para se trocar arquivo. Não vamos conectar ninguém, vamos descentralizar e deixar um lugar único que todo mundo acessa ali com regras mais fechadas. Que é o servidor na nuvem, né? Que é um servidor na nuvem, exatamente. Então, cada vez mais está voltando, né? Indo para o beabá, para o básico, para conseguir você manter o controle. Agora, não se esqueçam que nuvem também precisa de segurança, tá? O que aconteceu no vazamento no governo, a maior parte foi na nuvem. O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu? ConnectSUS, estava na nuvem. Criptografaram, igualzinho. Ransomware. Lembra do ConnectSUS que ficou no ar, fora do ar 60 dias? Aham. Então. Ele foi sequestrado ou foi só bloqueado? Como é que foi? Foi sequestrado, criptografado. Porque até esse negócio do sequestro, né, não quer dizer que ele pegou igual o sequestro físico, que ele pega e leva embora. Bloqueia, né? O sequestro é o bloqueio, ele sequestrou o seu acesso, né, na verdade. E aí agora está também vazando esse dado. Né? Eu tenho uma dúvida, que quando há um sequestro criminoso, como o caso foi da Record, que parece que estavam pedindo 45 milhões, né? Em bitcoins, alguma coisa do gênero, não sei se Sim, é isso aí. Então, e aí, nesse sequestro aí, é meio estranho, né? Porque se pagar, não tem a garantia que volta ainda. E tá pagando por um crime, né? Eu não sei pagar, na verdade. Eu estava conversando com o advogado, ele falou que, na verdade, um advogado nunca vai falar para você, pague. Não. Porque você vai pagar um crime, como é que você vai contabilizar? Tem até um problema contábil. Como é que a empresa vai contabilizar que saiu 45 milhões na conta dela? Você pode pagar. Não, mas a minha dúvida é saber que a parte de tecnologia parece que não há uma certeza que consegue descriptar as coisas. O cara paga e depois não consegue ter a devolução 20%, né, tem uma pesquisa de uns 2 anos atrás que 20% não retornava. 20% da tentativa ou 20% do conteúdo? Dos sequestros pagos não descriptografavam. É bem grande o número, 20%, né, Paulo? Então, assim, 80% sim. Mas. Depois de pago, você tá falando. Mas paga 100%. Não, fala assim, de 20% das pessoas que pagaram, não tiveram os dados exatamente, de volta, né? Mas assim, então 80% de chance. Mas aí você está estimulando, você está movimentando. E eu acho que não pode pagar sequestro, né? Sim. Mas pode ou não pode? Não, é o FBI mesmo. É igualzinho gente. É igualzinho gente. O que o FBI fala? Não pagar. Primeira regra. Você não vai ficar pedindo mais dinheiro. Você não sabe quando você vai parar de ser extorquido. Exatamente. Depois ele volta lá e... tanto pode pagar que hoje os seguros cibernéticos já contemplam o valor do resgate dentro da pólice. Então você... através de seguro sim, mas ele tira o dinheiro da empresa, ele vai... Mas não é recomendável, igual o Vanderlei falou. Não, você pode. Não é recomendável. Você pode. Você vira alvo. Resposta a incidente você sabe que o cara paga. Você vira alvo. Você sabe que o cara paga, ele vai tentar te hackear toda hora. Tem isso também, né? E outra, esses 20% que você paga e ele não devolve, muitos deles é porque ele nem sabe que você pagou. Porque ele direcionou de forma automatizada para um monte de ambiente
que estava vulnerável. Tipo do boleto. Você pagou, ele nem sabe, ele não vai te falar obrigado. O boleto, é uma coisa do boleto. Você pagou, vai estar só entrando dinheiro lá. Só um adendo aí, um paradinho, né? De organização, não sei se o Vanderlei sabe disso, mas numa desses hackeamentos do WhatsApp nosso, o cara mandou, ele vai para alguns negociadores e vai para o gerente de controla. Né? Uma vez ele mandou lá, ele esqueceu, ele mandou errado, ele mandou uma planilha do que ele estava trabalhando, que o call center estava trabalhando. Tinha um banco que eu trabalho, vários bancos, e tinha meta lá. Cada banco X, não sei o que lá, banco Y, tinha meta por negociador. Era a planilha do cara, do aplicador do golpe, né? Do call center lá, e tem as pessoas que faz a cobrança fraudulenta, igualzinho faz no call center, mesmo escrito, mesmo jeito, não dá para notar a diferença. E acabaram passando a planilha no WhatsApp, com todas essas metas, uma planilha de Excel, tudo bonitinho, etc, lá, com as metas lá. É exatamente o que você falou. Eu acho que também esse call center de ransomware, ele também dispara vários vírus e depois ele não tem um controle, ele não tem o que a gente chama de manutenção do que foi pago, né? É o novo conceito de crime organizado, né? Não, e vem até desorganizado, né? Desorganizado. Mas vem até o tema de hoje, assim, né? Os criminosos, eles se conversam e trocam experiências e estão evoluindo muito rápido. Mais que a cibersegurança. Muito mais que a gente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Até em cima dessa questão que a gente está falando agora. O caminho às empresas conversarem, as empresas conversam hoje sobre isso? Quanto tem de congresso, de encontro? Muito fórum, você tem encontro só de CSOs, antigamente. Não sei se ainda existe, mas tinha um encontro só de pessoal de segurança. Aqui tem o MindSec, né? Onde tem a maior quantidade de CISOs, que são os caras de redes de segurança. É isso que eu faço parte. Eu entrei lá, caí de paraquedas, não sei por que não sou de segurança, sou de pé de costa. Eu virei sócio do Mind Club Sect lá, tá? O que eu vejo fazendo, a única que eu vejo fazendo uma grande participação nisso, grande interesse é a Fenabran. A Fenabran tem feito várias lives, vários encontros aí, e ela reformou o desse site aqui em São Paulo, que é a única delegacia especializada do Brasil. São 3, mas é assim, eles só atuam no banco. Eu tentei fazer várias denúncias, tentei trazer também para o programa, cheguei até Secretaria de Segurança, através de gente lá, cheguei delegados especializados, mandei comunicado, não tem agenda. E aí o que aconteceu? Eu fiz um curso na Fenabran sobre cibersegurança, né? No fim do curso, o cara levou, o cara é um cara que também trabalha aí com cibersegurança, mas dando mais palestras, ele trabalhou para o Banco do Brasil durante 20 anos, trabalha para a Fenabran, e no fim levou uma delegada desse cyber lá. Aí eu perguntei para ela, e aí, como a pessoa faz um boletim de ocorrência, qual o caminho para chegar? Ela disfarçou lá e tipo assim, olha, só se for a gente só vai registrar se for atingir uma instituição financeira e tiver várias reclamações contra ela. Vários crimes estão partindo, vários laranjas. Ou seja, está tudo errado. Esses dias minha esposa, ela sofreu um golpe lá, comprando a esposa dele sofreu um golpe de um cara de cibersegurança. Mas você imagina o coitado lá que tem... E ela transferiu um Pix lá da entrega de R$150. Aí depois ela percebeu que era golpe, cancelou a compra, só perdeu os 150, né? E ela foi fazer um boletim de ocorrência na internet, fez lá, tem tudo lá. Aí no fim do processo compareça à delegacia para não sei o que. Porra, como que você? Aí ela, não vou lá na delegacia, o negócio é R$150. Nós tivemos uma cliente nos procurou que foi um roubo de identidade, né? Você vê, olha só, os caras são arquitetas. Só que aí não foi fraude, foi golpe, né? Ela levou o celular dela para consertar, uma empresa idônea que estava com a tela quebrada. Aí o cara falou, preciso da senha para poder acessar a tela, certo? Só que ela não tirou nada, ela não tirou nem um aplicativo, documentos. Hoje em dia o celular, ele é a vida do cara. Eu conheço empresários que ele controla a empresa com planilha pelo celular. Então ela tinha lá a escritura dela, tinha tudo, e logicamente começou a aparecer compras, né? E ela, não comprei, começou a cancelar. Do outro celular, ela começou a cancelar, certo? E aí voltou lá, tirou o celular, foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência lá em Barueri.
nada, não conseguiu fazer. Passou mais, aí ela deixou para lá, como a sua esposa fez, deixou para lá. Só que passou um tempo, ela descobriu que ela tinha uma conta no C6 Bank e estava já lá vendo vários boletos, várias coisas, e não sabia qual a abrangência. Roubaram a identidade dela, não podia ter aberto no C6 Bank, em outro banco. Podia ter feito um convênio, que a gente tem casos também de gente que já fez convênio com roubo de identidade, fez até cirurgia. Tudo isso aí que tem, esse universo que nós estamos aí, de ser o quinto país do mundo. E aí a gente foi na delegacia como advogado, a gente leva uma petição pronta, aí eles abriram um boletim de ocorrência, a partir dali ela ficou resguardada. O problema não resolveu o problema dela, dos débitos, a gente está resolvendo de outra forma, mas ela ficou resguardada, que a partir dali qualquer coisa que aparecesse era um roubo de identidade. O boletim de ocorrência é bom para acessar a responsabilidade, né? Eu recomendo que todo mundo faça isso, né? Legal. Tem alguma ideia, Vanderlei, disso? Da ideia? Eu acho que a gente já está indo meio para finalmente aqui do nosso podcast. Eu queria ver, Vanderlei, entender um pouco mais como está a questão sua lá do livro, do filme, todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Tá bem legal, né? As histórias. Então, está em fase de captação, né? O livro está o filme está em fase de captação agora. Ele foi adquirido, os direitos foram adquiridos pela Paris Filmes. E não sei se eu podia falar. Bom, eu já falei, já está falando. A Paris Filmes vai produzir o filme. Ele começa a ser rodado no fim desse ano para ser lançado no segundo semestre do ano que vem. Quarto. Mas já tem os atores, você falou. Do ano que vem. Já tem os atores escolhidos. Já tem os atores escolhidos, você falou, né? Mas não pode falar que é um ator. Eu tenho um cara aí, mas eu não sei se vai ser ele, não. Ele não é muito bonito, ele falou, né? O cara da Globo, que não é muito bonito, cara, né? Ô, Vanderlei, antes de encerrar o programa... Eu já falei que é a primeira vez na história do cinema em que o personagem original é mais bonito que o ator. Aí fica complicado, hein? Vanderlei, eu tenho uma dúvida desde o outro programa que ficou pendente, vamos ver se você consegue responder, que não está no livro. O que você encontrou na realidade, as suas pesquisas no Blue Mountain? O que você, depois que entrou lá, que você queria pesquisar, o que você achou? Você estava pesquisando porque achava que tinha vida extraterrestre, ufologia. O que você achou lá? O que você pode nos falar que você achou lá na época, 97? O que tinha lá que a NASA estava pesquisando? O que ela tinha achado de positivo lá, que a gente não sabe? Posso falar mesmo? Pode, claro. Nada. Não tinha nada? Não tem nem como saber. Eu tinha 200 máquinas lá dentro. Como é que eu ia procurar? Onde é que eu ia procurar? Não vai estar escrito assim, informação de alienígenas. Não tinha algoritmo que filtrava? Não tinha como o algoritmo fazer um filtro lá? Procurar pelo quê? Informação secreta de alienígena? Não dá. Não ia ficar assim. Não ia ser exatamente assim que ia estar lá, né? Então, não achei nada, não. Eu vi outras coisas trabalhando para a NASA, mas não de forma legal. Então, o que você viu lá que você trabalhou para a NASA ou para a Agência Espacial Europeia? Você tem fora da nossa sondas, por exemplo. É muito engraçado. Você tem uma espécie de um objeto cilíndrico. Parece uma pílula. Aquela pílula que você toma. Muito parecido com a pílula que você toma. Ele aparece de vez em quando em LiDAR, de sonda espacial. Eu já vi umas 2 ou 3 vezes esse negócio acompanhando a sonda. Isso é informação pública. Você tem outro aqui, o Nimitz, viu a mesma coisa nos radares, o USS Nimitz viu a mesma coisa nos exercícios que eles fizeram no Pacífico. O negócio é muito rápido. Muito rápido. Essa é uma coisa absurdamente rápida. Você vê, a sonda estava a 70 mil quilômetros por segundo. Nossa. Estava indo para Plutão, né? A New Horizons. Aí, entre Júpiter e Saturno, apareceu um troço de 100 metros, mais ou menos, uma pílula de 100 metros de altura por 30 de diâmetro, de grossura,
comprimento, né? Comprimento e largura. Aí, então, você está lá na frente. Ele falou, vai bater. Se for algum objeto, asteroide, etc., né? Porque tem uns negócios, muito difícil, tem alguma coisa na frente, tem certeza? Tem. Lembrando que a informação demora 15 minutos para ir e 15 minutos para voltar. Então, toda vez que você dá um comando para a aeronave diferente, ele demora 15 minutos desde que ele foi enviado. Aí, o que acontece? Porra, vai bater, vamos perder a sonda, vamos esperar o próximo ping dela. Aí o objeto estava lá, à mesma distância, estava acompanhando o New Horizons. De repente ele some. Aí 15 dias depois ele aparece de novo. No mesmo lugar, na frente da sonda. Eu acho que eles gostam de brincar com a gente, tipo macaco, a gente tem uns macaquinhos amestrados, eles gostam de brincar com a gente, sabe? Ele vai, olha, oi, tchau. Você acredita que existe vida fora do nosso planeta? Não, acredito não, tenho certeza. Agora, a questão não é, com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se eles estão a fim de conhecer a gente. Não, eles têm mais sondas voando por um monte de lugar, acompanhando a nossa vida. Tipo um monolito. Vocês já viram 2001? Já viram o Oleiro? 2001 tem um monolito que a raça poderosa deixa, a espécie poderosa deixa aqui para ver se a gente está se comportando, os macaquinhos estão se comportando direitinho. Tem um na Lua, ficou um aqui na Terra e outro em Europa, se não me engano. Foi para a Europa depois. Vamos ver se está lá. Começou a ter vida lá. Enfim, aí o que acontece? Eles são uma espécie de monolito. Eles estão acompanhando a gente para ver se nós somos dignos de continuarmos existindo. Um grande reality show. Exato. No nosso futuro. Mas, bom, pessoal, eu vou pedir aqui para finalizar. Eu acho que esse tema a gente pode desenvolver depois, se você nos permitir, né? A gente pode desenvolver esse tema em outro programa aí, o Nick, que essa inteligência fora da Terra está nos trazendo, a gente pode desenvolver futuramente. Segurança espacial. Isso é legal mesmo. Bom, vou pedir para as pessoas, vocês falarem um pouco do trabalho de vocês e como as pessoas podem encontrar vocês para querer ter mais segurança também, infelizmente, né? Que o tema é curto. O tempo é curto, e até porque a gente pode depois continuar no outro programa, porque o tema é vasto, né? Então, acho que vale a oportunidade. E as empresas precisam cada vez mais. Eu espero que o De Urbano nos dê a oportunidade de continuar com esse tema, né? Que é amplo, né? Da cibersegurança, mas a gente pode abordar algum tema mais restrito para a gente equacionar melhor. O Vanderlei também é o nosso convidado permanente, né? E a gente vai continuar com ele aí num próximo programa. E eu agradeço a vocês, já, por vocês se despedirem, agradeço a vocês. Realmente o programa foi muito bom, eu aprendi bastante, eu creio que nossos internautas vão aprender também, né? E se proteger, né? Que isso é mais importante. E se proteger, né? Eu aprendi para me proteger e proteger a minha empresa, né? E assim, aquela história que a gente tem que ter sempre em mente, eu acho que é uma frase para-choque caminhão, mas ela é válida. Se você não caiu numa fraude, você conhece alguém que já caiu numa fraude. Uhum. Eu queria que então vocês dessem, explicassem. É tipo ser corno. Um dia você vai ser. Se não for, vai ser, né? Se não for, vai ser. Eu não vou ser mais. Isso quer dizer que... Eu vou estar emocionalmente preparado para isso. Eu não vou ser mais, então quer dizer que eu já fui. Microfone está aberto para os dois se despedirem. E dá o contato seus para as pessoas encontrarem. Quer começar, Vanderlei? Depois a gente fecha aqui. Fala o contrato da história Vamos lá. Vanderlei Abreu JR no Instagram. Só me procurar lá. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. E o contato da Stone House para quem quiser contratar a sua empresa? www.stormgroup.com.br. Bom, obrigado pelo convite. Aí foi realmente um papo bem interessante, agradável. Para me encontrar, eu estou no LinkedIn, Vinícius Durbano.
E o site da empresa é o www.ecotrust.io. Então, proteção garantida para as empresas, né? A gente é uma tecnologia, uma plataforma, a gente tem parceiros de serviço, então, se você tem uma empresa média, grande, você provavelmente precisa de uma tecnologia igual a nossa, se não, você tem aí parceiros que podem, como a YTech, por exemplo, né, parceirona, que pode atender aí demandas aí diversas. Então, é um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição. Bom, obrigado. Até a próxima a todos vocês. Obrigado, doutor. Paulo, mais uma vez. E pessoal, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Ajude a gente a crescer, porque a gente crescendo, a gente vai trazer novos temas que vão ajudar vocês. Assine o canal. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.